Paulo, eu tenho que te fazer uma pergunta de forma objetiva, clara, e peço que você responda para minha audiência da forma mais franca que você puder, obviamente preservando a sua atuação. Vocês, a defesa do presidente, o próprio presidente, vocês têm confiança nesse processo judicial? Olá, Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo, e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí, brigadão. Mas, Paulo, um dos pontos centrais que vocês trataram foi a questão do qual é o foro adequado para o julgamento, né? Aí tem a discussão. Você tem um artigo muito bom que eu li a respeito, discutindo como o Supremo Tribunal Federal muda de acordo com a conveniência, a competência dele mesmo, mas há uma discussão específica a respeito de se o presidente Bolsonaro deve ser julgado na primeira turma, que é, para a audiência entender, um grupo de juízes menor, ou se por todos os integrantes do STF, né? Na primeira turma estão, obviamente, Alexandre de Moraes, Fux, Flávio Dino, Luiz Fux, Carmen Lúcia e Zanin. Cristiano Zanin. Carmen Lúcia e Zanin. Então, acho que não se salva ninguém. Talvez o Fux. São todos indicados pela esquerda, digamos assim. Enquanto, se fosse pelo plenário inteiro, seriam os 11 julgando. Eu vejo que há essa discussão. Qual é o certo? O presidente Bolsonaro ser julgado pelo plenário ou ser julgado pela turma? Você tocou num ponto preliminar, que é a competência do Supremo, e depois disso nós temos a questão da competência dentro do Supremo, né? São duas vertentes do mesmo argumento. A competência do Supremo, você viu aquele artigo que eu escrevi, acho que em novembro, no Globo, a gente percebe que há uma oscilação na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e que é muito permeável ao momento político vivenciado. O que acontece era o seguinte: o entendimento que vigorava na Suprema Corte é de que, uma vez encerrado o mandato do político, do parlamentar, a competência voltaria para a primeira instância. Era isso que estava sendo aplicado. Recentemente, no julgamento, se não me engano, de uma deputada, de uma senadora da região norte ou nordeste, modificaram esse entendimento dizendo que o foro por prerrogativa de função se estenderia ao Supremo Tribunal Federal mesmo após o encerramento do mandato, né? E isso, evidentemente, atinge os casos do presidente Bolsonaro de forma mais do que evidente. Então, passa-se a arguir a competência da Suprema Corte a partir desse julgado, dessa jurisprudência recente. Porém, essa jurisprudência trouxe um problema para a própria Corte. Por quê? A competência do Supremo é para julgar presidente, vice-presidente, ministros do TCU, deputados e senadores. Com isso, vem um acervo gigantesco, principalmente decorrente de ex-deputados e ex-senadores. E aí o Supremo se deparou com uma situação insólita e delicada. A partir daí, falaram o seguinte: bom, casos de senadores e deputados, e ex-deputados e ex-senadores, serão julgados nas turmas. Mas não se falou disso de presidente da República. E o regimento interno do Supremo Tribunal Federal é absolutamente claro em dizer que julgamento de presidente da República e vice-presidente será feito pelo plenário. Logo, isso está no regimento? Está no regimento interno do Supremo Tribunal Federal. Logo, o de ex-presidente e ex-vice-presidente também. Este é outro fato, é outra nulidade. Isso sim, aliás, é um exemplo bem apropriado da expressão que você usou há pouco de tribunal de exceção. Ele passa a não ser julgado no juízo competente. Porque são muitas exceções, né? Eu acho que deveríamos substituir o termo por tribunal de exceções. Por que não de tribunal por exceção? Porque são várias exceções que são abertas especificamente para o presidente Bolsonaro. Veja, esse é um processo que ele está se ressentindo de uma série de nulidades e equívocos de ordem processual. E o que mais nos preocupa é que todos esses equívocos, todas essas impropriedades processuais, elas estão gramando diretamente na Suprema Corte.
Há a questão também do impedimento, né? Do fato do impedimento do Alexandre, que foi arguído várias vezes, e a Corte decidiu que não vale, que mesmo que o Alexandre possivelmente seja vítima, não vale, e houve também novos, desde a nossa última entrevista, novos pedidos de impedimento, no caso porque um dos julgadores, inclusive, é autor de uma ação, ou foi autor de uma ação contra o presidente, é isso mesmo? Isso, o ministro Flávio Dino, de uma queixa-crime contra o presidente Bolsonaro. E é normal que o autor de uma queixa-crime contra um réu faça o julgamento? Participe do julgamento? De forma alguma, ele se torna suspeito para isso. Se eu tenho uma inimizade capital, se eu estou processando o Paulo Figueiredo por crime contra a minha honra, como é que eu vou ser juiz dele, seja na causa que for, pode ser numa ação civil, inclusive. Não existe essa condição. E aí foi aberta uma exceção, nova exceção para esse... Isso, nós chamamos de arguição de impedimento ou de suspeição, e que foi indeferida pelo presidente da Corte e objeto aí, obviamente, dos recursos de agravo. Mas, de novo, Paulo, veja, a gente traz aqui um rol que remete ao que eu venho dizendo e redizendo ao longo dessa entrevista. Nós passamos a ter um processo despido da credibilidade necessária. Veja, nós não estamos aqui acumulando discussões jurídicas duvidosas, onde você tem um entendimento assim ou assado, que sejam polêmicas, etc. Não, nós estamos falando aqui de garantias e ritos mínimos a serem observados. Então a gente está falando de coisas consolidadas, coisas básicas, princípios fundamentais do direito. Tem coisa aqui que eu estou ouvindo que, assim, nem na Coreia do Norte o cara tem um julgamento desse jeito. Veja, nós estamos colecionando nulidades nesse caso, Paulo. Muitos jornalistas nos perguntaram aqui, olha, vocês não abordaram o mérito na resposta à acusação? Sim, o mérito fica depois da produção de provas, né? Sim. Se houve início de execução, se houve cogitação, enfim, quem eram os envolvidos, autoria, etc. Aqui, na resposta à acusação, nós fazemos uma defesa simplesmente de questões processuais preliminares e indicamos provas. A verdade é que as questões processuais se avolumaram de tal forma que nós chegamos aí a uma peça, em regra, extremamente longa, dada a multiplicidade de teses que nós tivemos que levantar. Fala, pessoal! Tá gostando desse vídeo? Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal Olavo do Carvalho para receber notícias quentíssimas todos os dias. Isso ajuda demais o nosso trabalho e o YouTube irá recomendar para mais pessoas. Paulo, eu tenho que te fazer uma pergunta de forma objetiva, clara, e peço que você responda para a minha audiência da forma mais franca que você puder, obviamente preservando a sua atuação. Vocês, a defesa do presidente, o próprio presidente, vocês têm confiança nesse processo judicial? Paulo, Paulo, eu acredito profundamente na inocência do meu cliente, acredito profundamente na improcedência dessas acusações, acredito que ele está sendo vítima desse binômio que nós já falamos, judicialização da política, politização da justiça. Acredito que injustiça ela não se mantém para sempre. Em algum momento, a situação inverte e as coisas são colocadas no lugar. Acho que teremos um processo longo, sofrido em relação a isso, mas eu digo sempre, a vitória pertence a quem nela mais acredita e nela acredita por mais tempo. Então acho que ao final, em algum momento, as coisas serão colocadas no seu devido lugar, até para que este processo não entre como uma página negra nefasta da nossa história. Eu vou dizer o que eu penso, Paulo. Eu acho que eles estão correndo desesperadamente para prender de qualquer jeito o presidente Bolsonaro e impedir que aconteça no Brasil o que aconteceu nos Estados Unidos. Então eles precisam agir rápido. Você é de cavalaria, né, Paulo? Então, sou. Segundo rápido tenente. E mal feito. Esse julgamento para frente, rápido e mal feito. Para frente, rápido e mal feito. Esse é o julgamento. Parece que temos gente de cavalaria no Supremo Tribunal Federal. Porque tá... Havia, o ministro Lewandowski era de cavalaria, inclusive. Então deixou ali um ensinamento. Se você, como eu, tá dormindo mais tranquilo agora que o Trump voltou à presidência, ótimo. Mas e o Brasil? Nosso país continua no buraco. A volta do Trump nos dá esperança, mas as coisas não vão se resolver sozinhas. Vai ser preciso muito trabalho, meu
e seu. E não adianta xingar muito nas redes sociais achando que isso resolve alguma coisa. Não tem salvador da pátria, não tem um político que vai resolver por você. A responsabilidade é sua. Eu larguei tudo para me dedicar a isso. E você? Como você pode ajudar sem abandonar as suas obrigações? Simples. Apoie quem está na linha de frente. Sem isso, esse trabalho simplesmente não continua. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com a partir de $5 por mês, garanta que isso siga em frente. Se puder ir além, torne-se meu patrono Gold e participe do meu grupo privado e ajude a definir as minhas próximas pautas. A diferença entre vencer e perder está na ação. Durma tranquilo, sabendo que você fez a sua parte. Faça o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, que às vezes a pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante.